Feche seus olhos. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos, ó Pai, pelo teu amor. Graças te damos pela tua bondade. Graças te damos, ó Pai, por essa manhã de vida. Que estamos aqui, reunidos através da tecnologia, ó Pai, para compartilhar, para aprender mais a tua palavra. Fale nossos corações, ó Pai, através do teu Espírito Santo, ó Pai. Graças eu te dou pelas vidas que estão aqui presentes, ó Pai. Pela vida das pessoas que estão aqui se dedicando a ti, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, abençoe essas vidas, ó Pai. Enche elas de sabedoria. Abençoe a família, Pai. Que o Senhor possa enriquecê-los, ó Pai, através da tua palavra. A oração que eu te faço, eu te agradeço neste momento. No nome de Jesus. Amém. No nome de Jesus, amém. 6 pessoas estão aí, né? Vamos iniciar a nossa live. Se você ainda não compartilhou, compartilhe essa live. Compartilhe essa live. Vai aqui nessa flechinha, que tem aqui no canto, até uma flechinha. Clica nela e vai aparecer os seus contatos. Aí você vai direcioná-lo. Antes de iniciar, eu quero dizer para vocês que eu tenho uma novidade. Uma novidade que é o seguinte. Eu vou sortear um livro no final do Desafio 31 Dias. Lembra que a gente está no Desafio 31 Dias? O livro que eu vou sortear é esse aqui, ó. O livro chama O Problema é Seu. O Problema é Seu. Que dia que eu vou sortear ele? No dia 31. No dia 31 eu vou sortear esse livro. É um livro do Thiago Brunet. Eu li ele no começo do ano. É o último livro dele. É um livro muito bom, né? Ele vai falar como resolver seus problemas sem criar outros, utilizando a sabedoria. Então é um livro que é muito específico para a sabedoria. Então ele vai falar coisas aqui. Ele vai falar coisas aqui sobre como encontrar a sabedoria, quais são os endereços, quais são as casas da sabedoria. E eu vou falar para vocês de como ganhar esse livro aqui. Não esse, tá? Esse aqui é meu. Eu vou sortear um novo, tá, gente? Vou dar um novo para quem ganhar. No final da live. Então você tem que ficar até o final da live. Aí eu vou te falar o que você tem que fazer para você concorrer a esse livro. Amém? Então fica até o final da live. E vamos para o nosso devocional. Agora que nós já oramos. Agora que eu já falei de sorteio, vou pegar a Bíblia, né? Abra aí a sua Bíblia em Provérbios 25. Deixa eu tirar a música aqui. Provérbios 25. Provérbios 25. Estamos no dia 25 do desafio e hoje é Provérbios 25. Esse Provérbios ele vai ter muitos conselhos gerais. Então eu não vou fazer uma separação dele igual eu estava fazendo nos outros, né? Ele vai ter muitos conselhos gerais, então ele vai ter muitas referências, então vamos falar de muitos assuntos. Enquanto isso, se você puder ir compartilhando, né, colocando seu comentário, até para mim saber se você está entendendo, gente. Vai colocando comentário, é isso mesmo, amém, eu já passei por isso, eu já cometi esse erro, não, eu faço assim. Vai comentando, que aí eu vou entendendo se você está entendendo essa live, se está entendendo as palavras, ou vai colocando uma pergunta também. De repente, se você coloca uma pergunta, eu consigo já captar aqui nos comentários e consigo também ter uma interatividade melhor nessa live. Não fica só eu falando aqui na questão, assim, só naquilo que eu planejei. Amém. Então vamos lá. Provérbios 25, a partir do verso 1. Estes são os outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é oculta certas coisas. Tentar descobri-las é glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. O que a gente vê nesses 3 primeiros versos? O primeiro ele é um neutro, né, que ele está colocando a contextualização no início do capítulo. O 2 e o 3, ele está falando sobre os conhecimentos ocultos. Aqueles que estão na glória de Deus. Aqueles que não cabe a nós, como homens comuns, entender ou compreendê-los. O que é isso, Moisés? Certa vez, os discípulos chegaram a Jesus e falaram: Jesus, nos explique mais coisas, nós queremos saber mais. Só que Jesus falou para eles assim: se eu explicar mais para vocês, vocês não vão suportar. Vocês não vão suportar, então vocês precisam ter paciência, porque certas coisas, certos conhecimentos, vocês só vão descobrir o dia que estiver junto com o Pai. Então, quando eu leio esse texto, eu lembro dessa referência, né? Quando eu leio esses 2 versículos, eu lembro dessa referência. Que certos conhecimentos para a nossa vida, certos entendimentos, só serão revelados a nós quando nós estivermos com o Pai. Então, às vezes a gente vê assim, muitas pessoas querendo saber tudo da vida. Entender tudo. Não é errado. Não é errado. Mas saber tudo, é isso que eu quero dizer para você. Saber tudo
compreender a totalidade do homem é algo impossível. É algo impossível. Eu estava assistindo uma série da Netflix que eu gosto de assistir, chama Explicando. Chama Explicando. Não sei se alguém já viu. Essa série chama Explicando. E essa série, ela explica um monte de coisa. Assim, pra quem gosta de... É curioso mesmo, né? Se você não assistiu, vai lá e assista ela. Tem muita coisa nela. E aí eu tava assistindo sobre pandemias. Aí eu tava falando sobre pandemias, isso antes do coronavírus. Não sei se era antes, mas assim, eu acho que era antes, porque eles não falaram nada do coronavírus. E aí ela fala assim que... eu tava assistindo essa sobre pandemia e ela fala assim que na natureza existe 1.500.000 vírus não conhecidos pelo homem. O homem conhece em torno de 1.500 vírus. E que aí ele coloca assim que é possível surgir uma nova pandemia mundial, global, que vai devastar o ser humano em questões de dias e nós não vamos poder fazer nada. Aí eu fiquei pensando assim, duas coisas que eu fiquei pensando. Primeiro é que realmente o homem não consegue saber tudo. Ele está muito aquém de descobrir toda a sua totalidade e de todo o conhecimento que você tem para entender em relação a ele mesmo, em relação à natureza, em relação a esse mundo. O segundo é que se a pessoa não tiver Deus, ela desiste até de viver. Ela desiste até de viver. Porque parece que é algo tão... Parece que se você não tiver um entendimento e ver uma série dessa, não assista. Porque você começa a ver as coisas e começa a ficar com a cabeça meio deturpada. Fala assim, gente do céu, não posso sair lá de fora não. Não vou viver mais. Mas o que eu quero dizer pra você é assim, pare de ficar preocupado também em querer saber tudo. E se preocupe em conhecer mais a vontade de Deus para sua vida. Em adquirir sabedoria. Porque se você querer saber tudo, você acaba frustrado porque vai acabar não sabendo. Vamos dar andamento. Verso 4. Continuando no 4. Quando se retira a escória da prata, nessa se tem material para o ourives. Quando se retira a escória da prata, nessa se tem material para o ourives. Quando você purifica a sua vida, quando você purifica a sua vida no sentido assim, vou pecar menos. Eu vou me esforçar, vou ser intencional para errar menos, para cometer menos pecado. Você está purificando a sua vida. Moisés, mas eu vou voltar a pecar. Tudo bem, você pode voltar a pecar por um engano, por um equívoco, porque nós somos seres humanos e somos falhos. Porém, você vai se arrepender. Porém, quando você busca isso, quando você busca essa diminuição, essa purificação, né? Ou seja, quando você retira a escória da prata, quando você tira o pecado da sua vida, você se torna material para o ourives. Você se torna material nas mãos de Deus. Então buscar uma vida de santificação não é buscar uma vida de ser perfeito, porque nós não seremos perfeitos, mas buscar uma vida de santificação permite que Deus volte o seu olhar para a sua vida e molde a sua vida. Então, permita que Deus molde a sua vida. Como que eu permito isso? Eu permito que Deus molde a minha vida começando intencionalmente uma vida de purificação. Pecando menos, errando menos. Se eu errar no caminho e pecar, eu peço perdão e procuro não cometer mais aquele mesmo erro. É isso que quer dizer o versículo 4. É isso que eu trago como entendimento. No 5. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei, e não se reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Aqui já mudou o assunto. Então muita gente tenta estar diante de pessoas importantes na sua vida. Aqui está colocando um rei, né? Porque rei era uma figura importante. Mas muitas pessoas querem estar em rodas estratégicas na sua vida. Até por algum motivo, né? Por amizades, por interesses, por trabalho, por algum motivo pessoal, né? Você quer estar numa roda estratégica. Entrar numa roda estratégica não é difícil. O problema de entrar numa roda estratégica é você permanecer nela. E você vai permanecer nela se você for humilde. Então por isso que ele coloca aqui, ó, seja humilde. Não chegue numa roda e queira ser enaltecido. Né? Não chegue num grupo de pessoas e queira ser enaltecido de imediato. Seja prudente, seja cuidadoso, seja humilde. Porque no momento certo, a pessoa vai te chamar para estar ali no meio deles, para estar ali no lugar adequado. Então no momento certo, Deus vai te honrar, se você tiver paciência, se você tiver humildade, se você tiver controle nas palavras. Uma outra coisa que também é muito importante, né? Ao estar no meio de pessoas que são relevantes, ou pessoas que têm um conhecimento, uma sabedoria,
Seja mais ouvinte. Mas ouvinte no sentido de que eu vou ouvir mais para poder aprender mais, para poder absorver mais, para poder crescer em sabedoria. No momento certo, eu vou ter a oportunidade de crescer em sabedoria, de aumentar em sabedoria. No momento certo, eu vou ter a minha vez de falar. No momento certo, eu vou falar agora sobre essa questão de falar no momento certo. Vamos continuar aí no 8. Não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo. E não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo. E você jamais perderá sua má reputação. O que é isso aqui? Tem gente que vive querendo entrar na justiça. Talvez você já entrou na justiça, eu já entrei na justiça. Tem gente que arruma uma confusão com outra pessoa e fala assim, eu vou entrar na justiça, vou querer meus direitos. Só que ele fala aqui, não seja precipitado em entrar na justiça. Por quê? Porque você pode ser desmentido. Principalmente se você não estiver certo. Principalmente se você só acha que está certo. E isso vai te trazer uma grande má fama. E aí ele fala o quê? Então, Moisés, o que eu tenho que fazer? O que ele fala? Procure resolver diretamente com o seu próximo. Procure resolver diretamente com o seu próximo. Na época de Salomão, o rei era o juiz. Então, os problemas, que não eram resolvidos, eram levados diante do rei. Tanto é que uma situação que é citada, até que é quando Salomão, eu acho que eu já falei na primeira live aqui, que é quando Salomão é testado na sua sabedoria, é quando Salomão é testado em sua sabedoria no seguinte aspecto, que duas mulheres alegam ser mãe da mesma criança e chegam diante do rei. As duas têm o mesmo argumento. Eu sou a mãe da criança. E a outra fala, eu também sou a mãe da criança. Só que acontece que uma, durante a noite, deitou sobre a criança, sobre o seu filho, e o filho morreu. Aí Salomão, diante daquela situação, o que ele fez? Uma pessoa foi desmentida. Só que ele conseguiu desmentir através dessa sabedoria. Por isso que ele está falando aqui, procure resolver antes de vocês. Porque essa pessoa que foi desmentida, ela foi humilhada. Ela foi humilhada porque ela mentiu e publicamente foi posta como mentirosa. Então nós temos que ter esse cuidado. Então por isso que ele fala, como que Salomão resolveu o caso, Caso você ainda não saiba ou ainda não leu. Salomão falou assim, já é fácil resolver esse problema. Falou para as duas mães, Parta a criança no meio. Aí dá metade para uma e dá metade para outra. Aí o que aconteceu? A mãe verdadeira da criança falou o seguinte, não, eu prefiro então que a criança fique viva e dê para outra. Aí a outra falou assim, então é uma ótima ideia. A outra falou assim, antes de falar que é uma ótima ideia, porque a proposta era partir a criança no meio, isso mesmo, então parte no meio. Essa era a mãe falsa. Salomão na hora identificou que mãe vai querer que o filho morra. A mãe prefere até ficar sem o filho do que querer que o filho morra. Então preste atenção, olha só a sabedoria. Olha só a questão de levar. Por isso que ele fala, tenta resolver os casos entre vocês. No último caso, se realmente você colocou isso diante de Deus, leva na justiça. Mas assim, isso é um último caso. Isso é um último caso. É o que Salomão coloca aqui como conselho. No versículo 11. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro, incrustadas numa escultura de prata. A palavra dita no tempo certo. A palavra falada no tempo certo. Não fale de maneira precipitada. É isso que quer dizer. A gente falou muito até agora de silêncio, E agora chegou a hora de falar. E pensar... Mas só que quando chegar a hora de falar, pense antes de falar. É isso que falou, Até agora a gente falou muito de ficar calado, porque quem fica calado é sábio. Então até agora falou-se muito de ficar calado, e tem gente que ficou incomodado, porque eu falo muito. Como é que eu vou fazer para falar pouco? E agora chegou a hora de que Salomão fala. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro. É como uma coisa preciosa. Sabe aquela pessoa que tem a palavra certa no tempo certo? Ela é preciosa. A palavra dela é preciosa. E assim é você. Mas você só vai ter essa palavra preciosa no tempo certo se você estiver preparado. Porque você pode chegar no tempo certo e não ter a palavra certa para ser dita. E aí é uma tristeza. Mas como que pode chegar o tempo certo de se falar e eu não tenho a palavra certa porque você não se preparou? Porque você não estudou, porque você não buscou sabedoria. E aí pode chegar o tempo certo e você não ter a palavra certa. Em Eclesiastes
3 e 7 diz assim, é tempo de calar e existe o tempo de falar. Então você tem um tempo de ficar calado, mas também tem um tempo de falar. Então nós temos que estar atento ao nosso tempo de falar e falar de maneira certa e pensar antes de falar. Se você fizer isso, na hora que você falar, todo mundo vai falar, nossa, que sabedoria, que pessoa inteligente, que palavras de conforto, como você resolveu esse problema? Eu estou impressionado. Mas isso não é para a sua glória, não é para o seu orgulho, mas você vai ser um solucionador de problemas e você vai ser bem visto. Você vai ser bem visto diante de pessoas. Só que ele faz uma continuidade a respeito desse assunto no próximo versículo, que é o 12. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão, dada com sabedoria, a quem se dispõe a ouvir. Olha só, a repreensão dada com sabedoria. Então primeiro ele fale a palavra na hora certa. Depois ele fala, essa mesma pessoa, mesmo que seja repreensão, ela vai ser ouvida. Mas ela vai ser ouvida por quem? Por quem está disposto a ouvir. Fazer uma repreensão para quem não está disposto a ouvir também é uma tolice. Porque essa pessoa vai te ignorar. Ou essa pessoa vai te revidar de maneira hostil. Ela vai revidar de maneira hostil na sua vida. Então, além de falar na hora certa, no tempo certo, pensando da maneira certa, mesmo que seja uma repreensão, se for para alguém que está disposto a ouvir, alguém que está disposto a ser ajudado, essa palavra vai servir. Se não, não vai servir. Se não, essa palavra será tolice nos ouvidos dela. Mas se sim, será como brincos de ouro. Será como algo precioso. Gente, nessa época que foi escrito, a gente tem que sempre pensar no contexto, né? Quem tinha maçãs de ouro, né? Quem tinha brincos de ouro? Então, era coisa de rei, né? Isso era coisa assim, ó, quase que impossível para alguém que não era da realeza. Para alguém que não era de uma classe muito alta. Então, quando Salomão coloca isso aqui, é para demonstrar o quão precioso que era. O quão precioso que é esse conselho que ele está falando. Como o frescor da neve, na época da colheita, é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores. Então, olha só. A pessoa que tem a palavra certa, na hora certa, dita na hora certa, pensada, ele revigora o ânimo do ouvinte. Por quê? Porque ele vem com o conselho certo, na hora certa, e ele vai dar ânimo. Ele vai dar ânimo. Quem aqui já parou para pensar, ou quem aqui tem esse anseio, essa vontade de ter as palavras certas, de gerar ânimo no seu ambiente, de gerar vida no seu ambiente? Eu vou falar mais um pouco sobre isso lá no versículo 24, sobre essa questão aqui das palavras certas, sobre mudar o ambiente, sobre mudar o ambiente com sua presença, com suas palavras. Vamos continuar aí no 11. Como nuvens e ventos sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu. O que é isso? Você já viu pessoa que só faz promessa? Só faz promessa, mas não cumpre. Só que ele vende a promessa, é igual político, né? Ele vende várias promessas em época de campanha. E tem pessoas que não é política e vendem várias promessas para as pessoas a fim de ganhar status, a fim de ser aceito no grupo, a fim de colher amizades. Faz várias promessas. Alguém conhece alguém assim? Coloca aí, eu conheço. Só que na hora de cumprir, ou na hora que chega o momento ali da pessoa provar aquelas promessas dela, ela não cumpre. Ela não cumpre. E aí ela é o quê? Ela é um hipócrita. Ela é um hipócrita. Ela é como ventos sem chuva. Ventos sem chuva. Já viu quando você fica naquela expectativa de ter chuva e você vê até o vento e você tá vendo ali e não acontece nada? Mas só que assim, a chuva mesmo não chega e vem aquela frustração. Assim essa pessoa. Ela promete, faz um tanto de promessa, você até, às vezes, cai, né? E cai nessa promessa e fala assim, nossa, essa pessoa é muito boa. Essa pessoa ela é maravilhosa. Essa pessoa ela tem um efeito extraordinário. Só que na hora que você vai ver, à medida que você vai convivendo, vai vendo que é tudo falsidade. Então é como um vento sem chuva. Ele é uma frustração. Essa pessoa é uma frustração. Ou seja, então temos que tomar cuidado com essa pessoa e também temos de tomar cuidado de não ser essa pessoa. Então não faça promessas que você não pode cumprir. Não faça promessas que você não pode cumprir. Uma vez, numa palestra que eu assisti, muito tempo atrás, isso principalmente para quem é líder, né? A pior coisa que você faz para um liderado, sabe o que é? É prometer uma coisa e não cumprir. É melhor que você não prometa. É melhor que você nem fale nada. Então, eu tenho um liderado, né? Você lidera alguém na sua vida, um pai com um filho.
É melhor antes você não fazer a promessa do que você fazer a promessa e não cumprir. Porque a frustração para essa pessoa é muito grande. Você demonstra uma falta de liderança, uma falta de maestria muito grande com isso. Muito grande com isso. Então não seja essa pessoa e também tome cuidado com essa pessoa. 15. Com muita paciência, ou seja, perseverança, muita paciência e perseverança, pode-se convencer a autoridade. A língua branda quebra até ossos. Numa outra versão ele fala sobre perseverança e vencer dificuldades. Então você está passando por dificuldades, independente de qual dificuldade seja na sua vida, seja financeira, seja por tribulação, seja por tentação, seja por qualquer motivo que seja, qual é o conselho? O conselho é: tenha paciência e seja perseverante. Tenha paciência e seja perseverante. Tenha perseverança. E assim você será capaz de vencer qualquer dificuldade. Aqui ele coloca sobre o desafio. Ele coloca sobre o desafio ter paciência e perseverança para vencer as dificuldades. Ele coloca como comparação, falei desafio, mas ele coloca como comparação. Com paciência e perseverança você convence até reis. Você convence até reis com paciência e perseverança. Imagina na sua vida, em qualquer área da sua vida que você for paciente e tiver perseverança, você conseguirá vencer esse desafio. 16. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. 17. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Duas coisas diferentes, mas falam do mesmo assunto. Meu filho, não coma mel demais. Se você pode comprar mel, coma, porque faz bem para a saúde. Mas não coma mel demais. É isso que ele fala, porque ele já falou várias vezes sobre mel. Se você leu até aqui, você vai ver que ele falou várias vezes sobre mel. Não coma mel demais, porque você vai acabar ficando enjoado. Você tem um amigo, você tem um vizinho, e ele te chama para ir na casa dele, vai uma vez, espera um tempo e vai depois. Por quê? Porque senão ele vai cansar dessa cara. E ele vai ficar enjoado de você. Então ele está falando aqui de uma coisa, uma palavra só. Equilíbrio. Tudo na nossa vida é o quê? Tudo na nossa vida é uma coisa só, equilíbrio. Então eu posso comer, coma de forma equilibrada. Eu tenho amigos, usufrua dessa amizade de forma equilibrada. Você tem condições financeiras, usufrua dessa condição financeira de forma equilibrada. Porque exige o quê? Exige o equilíbrio. Tudo que é demais vai acabar enjoando. Tudo também que é de menos também vai gerar escassez, também não é legal. Também está longe do ideal. Então, essa palavra equilíbrio, ela cabe muito na vida do sábio. Então se você busca na sua vida, e às vezes você vai pensar assim, às vezes você vai pensar da seguinte forma: não, mas como que eu encontro o equilíbrio? Você vai ficar entre a escassez e entre a bonança. Não faça nem de mais e dê de menos. Isso aqui é uma coisa muito certa, né, gente? Na prática também é uma coisa muito certa isso aqui que ele fala. Você tem um amigo, por mais que ele seja seu amigo mesmo, sabe? Mas amigo de verdade. Tô falando amigo de verdade. Se você ficar indo na casa dele demais, ele vai enjoar de sua cara. Se você ficar procurando a pessoa demais, tanto você e tanto ele, chega num ponto que ele fala assim: nossa, esse cara é muito ceboso. Isso aqui na prática é algo assim, também que vale muito, vale muito. É muito, muito verdadeiro, né? É muito atual, né? Olha só pra você ver, se você ler essa palavra aqui de mais de 2000 anos atrás, porque no contexto é em torno de 2000, 3000 anos, você vê o quanto ela é atual. O quanto ela é uma palavra que é atual. Então vamos continuar aqui. 18. Com um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que de falso testemunho contra o seu próximo. É um mentiroso. O mentiroso ele é tão perigoso como uma flecha, como uma espada, como um pedaço de pau, que ele coloca aqui. A pessoa que gera falso testemunho, ela é muito perigosa. Então tem que ter dois cuidados, né? Tem que ter o cuidado com quem é mentiroso, porque ele é muito perigoso para a minha vida. E tem que ter o cuidado de não ser essa pessoa do falso testemunho também. Porque eu posso gerar esse sentimento nas pessoas. Então eu sempre tenho... O vídeo deu uma pausada aqui. Tá todo mundo ouvindo? Dá um ok aqui, a cena. Porque pareceu que reconectando. Não sei se a internet caiu, acho que a internet caiu e voltou. Manda um sinal aí pra gente, pra mim ver se vocês estão ouvindo, senão eu não vou saber que eu tô falando com vocês aqui.
Tá ouvindo? Tô vendo os corações só aqui, mas ninguém falou nada. Coloca algum comentário aqui. Bom, vamos continuar aqui. Então, eu estava falando sobre o mentiroso é perigoso, né? O falso testemunho, né? Cuidado com o falso testemunho. Cuidado com essa pessoa. Também não seja essa pessoa. 20. Como tirar a própria roupa num dia de frio, ou derramar vinagre numa ferida, é cantar com o coração entristecido. E cantar com o coração entristecido, se o seu inimigo tiver fome... Peraí, até aqui. Andei aqui, meio que perdi. 19. Vamos retomar aqui que eu perdi onde é que eu estava. 19. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita, na hora da dificuldade. Como tirar a roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida? É cantar com o coração entristecido. Olha só. Antes a gente falou sobre confiar no mentiroso, sobre o falso testemunho. É sobre confiar em alguém que não se gera confiança. Como confiar em alguém que não tem confiança, como confiar em alguém que não é mérito de confiança, é tão terrível como tudo que ele falou aqui. O que ele falou aqui? Que são coisas terríveis, né? Só de imaginar, né? A gente acha até meio estranhas as palavras. Mastigar com dente estragado é algo terrível. O pé deslocado é algo terrível. É algo de muita dor. Tirar a roupa num dia de frio é algo terrível. Então ele coloca esse nível, né, de coisa, de sentimento, como tão terrível é confiar em alguém que não é digno de confiança. Ou confiar nesse mentiroso. Ou como tão terrível quando o homem não tem como confiar, quando o homem não tem como confiar em Deus. Então o homem, antes de tudo, ele tem que ter uma confiança em Deus, porque é terrível você confiar num homem sem confiança. Então, antes de tudo, eu também vejo o seguinte: a sua confiança tem que estar em Deus. A sua confiança, antes de tudo, tem que estar em Deus. Pode estar no homem? Pode até ele estar no homem, mas a principal tem que estar em Deus, porque o homem é falho. Nós vemos aqui de várias coisas, das falhas do homem, né? Como o homem é falho, como nós somos falhos. Então, para não passar por todo esse sofrimento, por tudo isso aqui que a gente viu, tenha perseverança, né? Confie somente em Deus. Confie somente em Deus. Agora, no 21, 22, ó, presta atenção. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Olha só isso aqui. Às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, meu inimigo, eu vou planejar uma vingança contra ele. A pessoa fez o mal pra mim. Eu vou me vingar, ele vai ver. Ele vai ver. E quando eu leio isso aqui, eu tenho uma experiência, né? Porque isso aqui está citado lá no Novo Testamento também. Agora eu não lembro a referência, mas está citado em dois lugares. Aqui e no Novo Testamento. Num dos evangelhos. Tive uma experiência seguinte. Uma vez eu li esse mesmo texto e compartilhei lá no Stories do Instagram. Beleza, eu tava compartilhando, tava lendo, tava compartilhando, tava lendo, tava compartilhando. Assim, nada, muita ligação. No mesmo dia, aconteceu algo assim, de quebra de confiança. Tipo isso aqui que eu vi, né? E aí eu vi uma determinada pessoa, na minha cabeça, falei assim, o fulano vai ver. No mesmo dia que eu postei, tá? O fulano vai ver, né? Isso na minha cabeça, eu falava. Eu vou devolver, eu vou dar um tronco nele. Isso era eu planejando a vingança, tá, gente? Mas sabe que tudo mentalmente, não falei pra ninguém. Ele vai ver, eu vou planejar o tronco dele, vou fazer isso, vou fazer aquilo, o que eu posso fazer, sabe? A gente começou a maquinar o mal. O coração não tava puro, então começou a maquinar o mal. E aí beleza, mas eu não fiz nada, tá? Só planejei e não fiz nada. No mesmo dia, tô contando um testemunho e experiência. No mesmo dia, eu estava dentro do carro, dirigindo, voltando pra casa. E aí, essa foi uma das minhas experiências que eu ouvi a voz de Deus, né? Que aí vem na minha cabeça assim, não é você que posta o versículo sobre perdão? Sobre amar os inimigos? Então se você é um inimigo, e o versículo é esse. E o versículo é esse. E aí, no outro dia, eu fui tão confrontado com a palavra que no outro dia eu tive que pagar um lanche. E eu paguei um lanche. E o que acontece é justamente isso. A pessoa fez o mal contra você, chama ela, paga um lanche. Ah, Moisés, não tem jeito de pagar um lanche. Então faça algo de bem em troca. Faça algo de bem em troca. Você vai ver que
você vai incomodá-la muito mais do que você tivesse planejado ou executado uma vingança contra ela. Mas às vezes as pessoas veem o Evangelho, ou veem a palavra, e acham muito difícil de viver. Às vezes você vai falar assim, nossa, você falou só de coisas difíceis de fazer. Não levar na justiça, confiar somente em Deus, não fazer vingança, falar na hora certa, ficar em silêncio. São coisas difíceis. Mas o Evangelho, ele é um alto nível. Viver o Evangelho de Deus, viver a palavra, é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Nós vamos falar mais sobre ela lá no final. Como que eu vivo a palavra de Deus na sua totalidade? Como que eu desfruto dos frutos do Espírito na minha vida? No final eu vou entrar nesse assunto. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Aqui está falando de novo do mentiroso. Gente, não sei se vocês já repararam, né? O quanto Salomão, o quanto Provérbios acaba com o mentiroso. O quanto que ele recrimina a mentira, a fofoca, o mexeriqueiro. Assim como outros assuntos também. É todo capítulo que a gente lê, tem lá no meio assim, o assunto pode ser outro, mas tem lá. Não seja mentiroso, o mexeriqueiro é esse aqui, o mexeriqueiro é aquilo, cuidado com as palavras. Então, a repreensão em torno de ser fofoqueiro, né, de não ser um fofoqueiro, é muito grande. Então aqui ele está falando que o fofoqueiro, o mexeriqueiro, ele gera ira. Ele gera ira. Então ele traz ira para si mesmo. Gente, vocês não estão comentando nada, tá tudo certo, vocês estão entendendo? Tá ficando legal, você tá compreendendo, tá entendendo tudo até aqui, ó, ninguém tem uma dúvida, quer comentar algo, né? Coloque aqui no comentário, até para mim ver se você está entendendo, se você está aí. Tem 6 pessoas ao vivo, né? Algumas passaram aí na live, mas saíram. Algumas passaram na live e só saíram. 24. Melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com a mulher briguenta. Aqui, necessariamente, ele está falando de uma coisa. A sua casa, a gente até falou sobre isso num dos grupos, né, numa leitura que a gente fez essa semana. A sua casa deve ser um lugar de paz. Aqui ele está colocando a mulher, mas não necessariamente, nem sempre, vai ser a mulher que vai provocar guerra. Na verdade, tanto o homem, tanto a mulher pode provocar uma guerra dentro de casa. Mas o que ele destaca aqui, e o que ele quer destacar é o quê? Que na sua casa tem que ser um lugar de paz. A sua casa tem que ser um local de promoção de paz. E não de guerra. E não de guerra. É isso que ele está colocando aqui como advertência. Então, coloque isso também como prioridade na sua vida. Olhe para o seu lar, olhe para a sua casa. Minha casa é um lugar de paz ou de guerra? Atualmente, minha casa tem sido um lugar de paz ou de guerra? Eu tenho promovido a paz ou tenho promovido conflitos? Quem é você dentro da sua casa? Faça essa reflexão. 25. Como a água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Boa notícia que chega. Tem gente que só é portador de má notícia. Tem gente que só porta a má notícia. Não sei se vocês conhecem alguém assim. Pessoa que ele, quando aparece para falar com você, seja à distância ou seja presencialmente, ele só conta coisas ruins. Alguém conhece alguém assim? É bem comum, né? Se não conhecer, fala onde é que você está, né? Porque todo mundo quer ir para lá. A maioria das pessoas são o quê? Portadoras de boas notícias. Moisés, o que você está falando? Eu quero dizer para você que eu quero te desafiar. Que você tem que ser o quê? Um portador de boas notícias. Como que eu sou um portador de boas notícias num mundo tão ruim e um mundo que gera tanta tristeza, um mundo cheio de maldade, Moisés? Eu vou chegar em casa, vou fingir que não existe o mundo? Mas olha aqui, você tem que ser capaz de ressignificar as coisas na sua vida. Até as coisas ruins que acontecem, ou as coisas ruins que estão ao seu redor, você tem que ser capaz de olhar para ela e ver a perspectiva que você foi livrado, da perspectiva que você tem um Deus que te dá esperança. Assim você consegue trazer o quê? Uma ressignificação. Uma ressignificação. Então ressignifica as coisas para que você seja um portador de boas notícias. Porque uma pessoa que é portador de boas notícias, ele é como água fresca para a garganta sedenta. Você já viu uma pessoa com sede? Você já ficou com sede? Quando você fica com sede, a coisa que você mais quer é água. E quando você consegue encontrar aquilo que você procura, você tem uma satisfação que não se compara com nenhuma bebida. Mas por quê? Porque você atendeu uma necessidade. Então quando você é um portador de boas notícias,
Você está sendo como uma água num deserto onde a pessoa está com uma sede tão grande que quando você traz uma boa notícia, você está provocando, você está satisfazendo, está gerando um prazer, você está agregando algo ali a ela, porque você é um portador de boas notícias. Então seja um portador de boas notícias. Para de ficar sendo só portador de má notícias. É claro que hora ou outra você vai ser, às vezes vai ser inevitável você contar a má notícia. Mas mesmo que você contar a má notícia, traga a perspectiva do Evangelho, da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Então, temos que pensar sobre isso. Né? Olhar para nós mesmos, olhar para o nosso dia a dia, olhar para as nossas atitudes e olhar para nossas atitudes e ver, nós estamos sendo portadores de boas notícias? Porque como você vai ser uma pessoa que provoca paz no seu ambiente, até voltando no versículo anterior, né? Como que você vai provocar paz no seu ambiente se você não porta boas notícias? Você chega em casa, encontra o marido ou encontra a esposa, e a única coisa que você tem para falar são coisas ruins. Você acha que esse ambiente vai ser propício para a paz? Esse ambiente não será propício para a paz, porque você não está sendo um portador de boas notícias. Ah, Moisés, mas a vida é muito difícil e muito ruim. Então, seja capaz de ressignificar. Ressignificar é a palavra. 26. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. O que é isso aqui? A pessoa justa, ela, o cristão, a pessoa justa, o sábio, quando ele chega num ambiente, ele transtorna o ambiente, ele transforma o ambiente. Eu até falei isso no curso Além do Sucesso, quem estava lá, as duas subiam, estava lá no curso Além do Sucesso essa semana. No nosso cotidiano, existem duas características que vai acontecer, duas situações que vai acontecer com você. Ou você influencia, ou você é influenciado. Qual é a sua opção? O que você tem optado em fazer? Você tem transtornado o ambiente, ou você tem sido transtornado pelo ambiente? Quando você chega no ambiente, ele se transforma, porque você traz alegria, traz esperança, traz a boa notícia. Ou você não traz nada porque você fala assim, não, eu prefiro ficar na minha, eu prefiro ficar calado, eu prefiro não fazer nada. E aí, sabe o que acontece com você? Acaba que você que é transtornado. É você que acaba sendo influenciado. É você que vai acabar sendo influenciado. Então, preste atenção nesses últimos conselhos, né? Um dos últimos conselhos aqui, estamos chegando no final. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Então aqui ele está falando, cuidado com o orgulho. Você pode comer mel demais, aí você vai comer só porque você pode, né? Você pode comer camarão, né? Vou contextualizar aqui. Você pode comer uma comida muito chique, né? Camarão, lagosta, caviar todo dia. Não coma todo dia não, porque isso só vai alimentar seu orgulho e vai acabar te enjoando. Então ele volta aqui e faz uma ligação de novo, que é a questão de enjoar. Não seja orgulhoso. Cuidado com o orgulho para ele não dominar o seu coração. Cuidado com o orgulho para que ele não domine o seu coração. Último versículo, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Assim é quem não tem domínio próprio. Uma pessoa que não tem domínio próprio, uma pessoa que não gera as suas emoções, ela é como uma cidade sem muros. Hoje as cidades não têm muros, né? Apesar que as pessoas têm se migrado para condomínios, né? Têm optado por um meio, mesmo que ela não mora em apartamento, ela tem migrado para condomínios de casas cercadas de muros. Por quê? Um dos motivos que a pessoa vai para esses condomínios é para se ter segurança. Mas como eu tenho segurança? Tendo domínio próprio. E como que eu tenho domínio próprio? Vocês têm domínio próprio usufruindo dos frutos do Espírito. E como que eu tenho os frutos do Espírito? E quais são os frutos do Espírito? Eu vou convidar você a dar uma continuidade num breve texto, antes da gente partir para a parte final da live. Deixa eu ver quantas horas. 7h46, gente, o tempo está voando. 7h46. Tenho domínio próprio, usufruindo do fruto do Espírito. Como que eu usufruo do fruto do Espírito? Como que eu adquiro domínio próprio? Como que eu domino as minhas emoções? Como que eu me domino, Moisés? Como que eu faço tudo isso aqui? Tudo que nós falamos hoje foi sobre domínio próprio. Tudo que nós falamos hoje aqui foi sobre domínio próprio. Ó,
Estamos no finalzinho da live. Eu vou finalizar aqui, vou ler Gálatas 5:22. Mas vamos fazer um print. Vamos fazer um print aí da tela. Faz um print que vai fazer parte do sorteio do livro. Então faça o print agora. Ó, vou sorrir. 1, 2, 3. Faça um print dessa tela. Você vai compartilhar lá nos seus stories, dizendo as principais lições que você encontrou na leitura de hoje, na live de hoje. Você vai me marcar, porque aí eu vou republicar a sua publicação. Esse é o primeiro critério para você concorrer ao livro. Lembra do sorteio do livro O Problema é Seu? Para quem chegou depois, eu vou sortear o livro O Problema é Seu, do Thiago Brunet, no dia 31, que é sábado que vem. Qual que é a condição? A primeira condição é fazer um print dessa tela e compartilhar nos seus stories. Certo? Ah, mas às vezes eu moro fora. Não me preocupa não, eu vou pedir no site. Se você ganhar e morar fora, eu vou sortear lá no site. Ah, mas às vezes eu estou assistindo essa live gravada. Se você está assistindo essa live aqui gravada, faça o print da live gravada e publica lá nos seus stories. Né? Quem for assistir lá no YouTube depois. E aí depois, o que mais que você vai fazer? Eu vou fazer uma publicação sobre a live de hoje. Vou fazer uma publicação sobre a live de hoje. E lá na publicação da live de hoje, você vai deixar o seu comentário e vai marcar uma pessoa. Então, ó, duas coisas. Primeiro, vai publicar esse print lá nos seus stories. Aí eu vou ver. Aí eu já vou anotar seu nome. Segundo, você vai comentar, curtir o post de hoje. Todo dia eu estou fazendo um post, né? Se você não viu, veja lá. Todo dia eu estou fazendo um post. Você vai lá e comentar aquele post e vai marcar uma pessoa que precisa ouvir aquele conselho que a lição que você anotou dessa live. E pronto, semana que vem você está concorrendo. Aí na semana que vem, aí último critério. Na semana que vem, você fez tudo isso. E na semana que vem, você tem que estar aqui na live, que a live vai ser no sábado. Aí eu vou fazer o sorteio na live, vou verificar se você cumpriu os passo a passos e vou verificar se você está aqui na live. Aí se você estiver aqui na live e tiver cumprido todos os passos, o livro é seu. Olha que beleza. Se uma pessoa só fazer isso, aí uma pessoa só ganha, ela nem sorteia. Aí vai ser muito bom para ela. Mas eu espero que todos aqui compartilhem. Finalizando nossa palavra aqui de hoje, né? Finalizando nossa palavra de hoje, tenha domínio próprio. Adquira os frutos do Espírito. Vou deixar um texto para vocês lerem mais tarde e estudarem também, se você se interessou pelos frutos do Espírito, que é Gálatas 5:22. Não, Gálatas 5, do 16 ao 26. Eu vou ler só o 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha aqui. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem que tem? Agora ele vai falar. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Como que eu adquiro os frutos do Espírito? Moisés, eu quero muito mais do que domínio próprio. Eu quero o amor, eu quero a alegria, eu quero a paz, eu quero a paciência, eu quero a amabilidade, a bondade, a fidelidade. Então, alguns quesitos. Ande com Cristo. Procure viver uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo. Procure pertencer a Cristo e procure andar uma vida cheia do Espírito Santo. E usufrua dos frutos do Espírito. E tenha domínio próprio. Amém? A live de hoje foi com bastante coisa. Então na hora de comentar lá, eu espero que você... Não espero que você comente tudo, mas eu espero que você comente pelo menos mais de uma coisa, né? Porque teve muita lição, muita explanação, muitos assuntos aqui. Então o sorteio do livro, eu vou postar lá no grupo depois. Mas como vai ser o sorteio do livro? O pessoal perguntou, vou pular lá no grupo depois. Faça um print dessa tela, publique no seu stories e me marca, certo? Depois disso, vai lá na minha publicação de hoje, a de hoje, que eu ainda não publiquei, vou publicar ainda. Vou publicar ainda a de hoje. Faça um comentário e marque uma pessoa. Aí você já está concorrendo. Só que para estar concorrendo e ganhar, na semana que vem, que é a live do dia 31, que é a última live, que vai ser no sábado, você tem que estar lá nessa live, que aí eu vou fazer o sorteio ao vivo. Aí eu vou fazer o sorteio ao vivo. E lembrando, só mais uma coisa. Na última live, estaremos falando sobre
a mulher virtuosa, que é a mulher de Provérbios 31. E vai ter um convidado especial, que eu já confirmei, ela falou que vai estar aqui comigo. Eu vou convidar ela para explanar o assunto, até de maneira diferente, que é a Patrícia, né? Que é conhecida da maioria aqui. A maioria conhece a Patrícia, quem não conhece vai conhecer a Patrícia. E ela vai falar sobre a mulher virtuosa. E a gente vai fazer uma última live, vai fazer o sorteio, vai fazer o encerramento desse desafio 31 dias. Eu espero que seja uma bênção na sua vida. Eu espero que ao final desses 31 dias não seja o final, mas seja apenas o começo. Amém? Feche seus olhos para a gente orar. Feche seus olhos, vamos orar, vamos nos conectar e vamos nos preparar para esse domingo, que após quase uma hora aí de live, né? Espero que a sua vida tenha sido enriquecida, né? Espero que Deus tenha falado com a sua vida e que nós possamos colocar em prática o que aprendemos aqui hoje. Feche seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos por esse dia. Graças te damos por este momento que foi de compartilhar a tua palavra, Pai. Graças eu te dou pelas vidas que ficaram até o final, Pai. E aprenderam e compartilharam, Pai, entenderam sobre a sua palavra. Abençoe cada vida, abençoe esse domingo. Abençoe, Pai, que nos dê sabedoria, nos dê entendimento da tua palavra, Pai. Que possamos ser perseverantes, ó Pai. Que possamos buscar a santidade, ó Pai. Que possamos buscar o domínio próprio a cada dia. Em nome de Jesus, ó Pai. Que possamos viver os frutos do Espírito. Que possamos viver ao teu lado, ó Pai. Em nome de Jesus, a oração que eu te faço e agradeço. Amém. Amém. Deus te abençoe e tchau.